próspera, abençoada no caminho do Senhor. Em primeiro lugar, vemos que a função da igreja é manifestar em todo lugar o bom cheiro de Cristo, não é? Porque, como diz a versão NVI, não é isso? É que a fragrância desse jardim, que é a igreja, possa exceder as divisões do jardim e passar a todos aqueles que estão em volta. Portanto, em primeiro lugar, a função da igreja é manifestar. Ela não reserva o seu aroma, o seu perfume só para o seu interior, mas ela deve levar àqueles que lhe cercam esse perfume, esse odor que o Senhor Jesus Cristo exige da igreja. Leamos o texto de 2 aos Coríntios, epístola do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Vamos ver aí uma expressão do apóstolo São Paulo que corrobora esse pensamento que temos em torno dessa frase desse texto. Capítulo 2, versículo 14 ao 16. Nos diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós faz o quê? Manifesta aonde? Em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Versículo 15: porque para Deus somos o quê? O bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Meus amados irmãos, observe que o apóstolo São Paulo faz menção ao perfume do crente, da igreja. Ele diz aqui no versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Quem diz amém, irmãos? Esse aroma que lá em Cantares a igreja exala, que passa os seus limites, alcançam as pessoas que estão de fora da dimensão do espaço da igreja, alcança as pessoas que estão aí fora. Na Bíblia Viva nós lemos assim: você é como um pomar carregado de frutos preciosos, cheirando aos perfumes mais raros, nardo e açafrão, cálamo e canela e outros tipos de pó perfumado, mirra e aloés e muitos outros perfumes deliciosos. Diz aqui: vamos, vento norte, acorda, venha, vento sul, sopre no meu jardim e leve esse delicioso perfume para o meu amado. Versículo 16. Como a igreja, a palavra nos está ensinando que como igreja devemos exalar em todo lugar o bom cheiro de Cristo. Amém, meus irmãos? Manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento de Cristo. A igreja, meus amados irmãos, ela tem a responsabilidade de espalhar nesse mundo, este mundo que está corrompido. Amém, meus irmãos? Que está corrompido. A igreja tem a responsabilidade de manifestar através do nosso testemunho esse perfume de Cristo em todas as partes. Perfume é uma coisa que se sente, não é? É presente. Quando uma pessoa está perfumada e chega em um ambiente, se for um perfume bom, aquele perfume toma todo o ambiente, enche toda a casa. E nós precisamos ser crentes de testemunho, de vida, de forma que aonde a gente entre, aonde a gente chegue, o nosso testemunho marque diferença e seja como
como perfume, não é isso, que que inunda toda a casa. Como aquela mulher, não é, que derramou aquele vidro de alabastro sobre Jesus, não é? E diz a Bíblia que aquele perfume, o que foi que aconteceu? Encheu toda a casa. Quando o crente ele leva consigo o fruto, o caráter de Cristo, aonde ele entra, as coisas mudam, as coisas são influenciadas pela presença de Cristo que está na sua vida. Amém, meus irmãos? Na sua vida, o crente leva Jesus com ele, não leva pendurado em um pescoço, não, Senhor, mas leva ele no coração, e aonde ele chega, o ambiente é impactado pela fragrância de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dizia: porque para Deus somos o bom cheiro de quem? O bom cheiro de quem? De Cristo. Quem leva o perfume de Cristo aqui, irmãos? Levemos a toda parte. Neste mundo corrompido, a palavra, o termo corrompido significa uma coisa que se dilui, apodrece a ponto de se diluir, não é isso? Mas a igreja, ela vai enchendo, inundando este mundo, aonde o pecado fede, irmão. O pecado fede a cachaça, o pecado fede a cigarro, o pecado fede a prostituição, o pecado fede a sujeira, a pessoa se entrega, nem se higieniza. A gente vê pessoas que estão totalmente dominadas pelo pecado, mas quando ele aceita Jesus, as coisas mudam, as coisas se transformam, não é verdade? A pessoa passa a ser uma pessoa totalmente transformada pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como forma, o perfume simboliza a manifestação do nosso testemunho nesse mundo, como forma de comunicar a vida de Cristo. Ainda que sejamos caluniados por viver em santidade, não nos livra disso, mas continuemos gerando o perfume, o fruto de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia a epístola da primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 12. Podemos ler do versículo 11. Os irmãos repitam após mim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Repita também o versículo 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém? Então, ainda que geremos boas obras, não vai faltar, diz o apóstolo aqui, e ele por certo naquele tempo experimentava isso. Ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal, mesmo sendo honestos, ele diz, tem gente que fala mal de vós, como de malfeitores. Compare a um malfeitor, mas diz: glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém, meus irmãos? Então, nós temos o dever de, como igreja do Senhor, exalar, não é isso? O bom perfume, o perfume de Cristo. Mateus capítulo 5 e o versículo 10. Por que o Senhor Jesus diz essas palavras? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de quê? Da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram a quem? Os profetas que foram antes de vós. O perfume da igreja se expressa através do testemunho de cada crente. Por isso Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não é? Tem sal e tem terra, ele faz distinção. Tem luz e tem mundo, não é isso? Capítulo 5 de Mateus, versículo 13 ao 16, nesse mesmo texto que nós lemos, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser o quê? Pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Aonde a pregação não conseguia entrar, nós sabemos que há ambientes tão hostis ao Evangelho, à palavra de Deus, que não nos permitem falar a palavra, mas aonde a palavra não pode ser manifestada publicamente de forma audível, mas o testemunho é como sal, vai dando gosto. Amém, meus irmãos? Você não vê o sal agir, mas o sal vai sendo diluído na comida e vai dando sabor à comida. Assim é o crente, quando ele está lá, ele está no departamento onde trabalha, na faculdade aonde estuda, na rua aonde mora. O povo pode rejeitar a mensagem, mas o testemunho do crente vai salgando, vai curando. Não é isso? Pode ser que alguém não queira ouvir a minha mensagem, mas vai ter que me respeitar pelo meu testemunho como crente redimido e lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse perfume que exala pode ter essa aplicação. Em segundo lugar, exalamos, diz aqui o livro de Cantares de Salomão, que nós não exalamos somente para o mundo, não é? Nós somos o bom perfume do conhecimento de Cristo para o mundo. Observe que o texto que nós lemos aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14 em diante, não é que nós lemos? Vamos ler mais uma vez para que vocês fixem na mente. Diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém, meus irmãos? O cheiro do seu conhecimento. Esse cheiro se traduz pelo nosso testemunho, pela nossa influência. O perfume não se vê, mas quem chega com o perfume se percebe o cheiro ao entrar no ambiente, não é verdade? E o crente não precisa dar glória a Deus quando entrar no ambiente, nem aleluia, nem falar língua, não, mas a presença dele. Amém, meus irmãos? Alguém pergunta e diz: você é crente? Sim. Quem lhe disse? A forma de falar, a forma de vestir, a forma de entrar, a forma de resolver os problemas, negociar, não é verdade? Você é crente, conhece logo, porque o crente tem o perfume do conhecimento de Cristo. É claro que esse perfume, veja só, esse cheiro do conhecimento, aqui está inserido a exposição de um assunto de relevante profundidade das Escrituras, não é? Não há tempo para nós falarmos sobre o cheiro do conhecimento de Cristo, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo.
nos que se salvam e nos que se perdem. Tanto nos que estão na igreja, não é isso, irmão? Como também lá fora. Amém? Aí diz assim: para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Ora, meus amados irmãos, mas em segundo lugar, observe, voltando ao capítulo 4 de Cantares de Salomão, abra sua Bíblia, não tire o seu dedo ou o seu marcador de 4:16 de Cantares, porque é o texto básico que nós estamos usando para ministrar este estudo. 4:16 diz assim: leiam após mim. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Essa expressão do texto do versículo 16 parece ser a amada que diz: ah, se viesse o meu amado. O desejo da igreja, não é? Que o Senhor viesse, como ele visitava, o Senhor Deus visitava o jardim do Éden cada dia, na viração do dia. E a amada deseja que o amado venha ao jardim para sentir o cheiro, a fragrância da amada. Amém, meus irmãos? Não é isso? Às vezes a esposa é conhecida pelo perfume que usa, o esposo é conhecido pelo perfume que usa. O amado conhece o perfume da sua amada. Quem diz amém, irmãos? Não é? O perfume da sua amada. Cristo, a amada deseja que ele possa vir sentir a fragrância da sua amada. E é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 2:15. Observe, diz assim: porque para Deus somos o quê? O bom cheiro de Cristo. Agora já não é para os de fora, senão que o apóstolo diz que o nosso bom cheiro é para quem? Para Deus. Para Deus. Veja, leia novamente, diz: porque para quem? Diga comigo bem alto: Deus. Porque para Deus somos o bom cheiro de quem? De Cristo. Então, não somente a nossa fragrância, o nosso perfume deve ser exalado pelos que estão de fora, mas aqui diz que Deus quer sentir o nosso cheiro de Cristo. Pode significar o cheiro de um sacrifício, do sacrifício sobre o altar, exalado pelo nosso amado, que fala da vida consagrada a Deus como sacrifício agradável. No Antigo Testamento, na instituição da Páscoa, Deus estabeleceu que um sacrifício fosse oferecido, e aquele simbolismo era um símbolo da nossa redenção, da nossa liberdade, da nossa passagem do mundo de pecado para a vida nova, a vida diferente. Deus diz: hoje é o começo, não é isso? Capítulo 12 de Êxodo, veja o que diz lá, Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés, a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, será o começo de uma nova etapa. Não é isso? O início de um novo começo. E é isso que representa a nossa redenção, a nossa salvação. É o começo de uma nova vida. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios: as coisas velhas já
Já passaram, ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo. Tudo é novidade na nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas havia ali o objeto de sacrifício. E aquele animal era exigido um estado de pureza dele, não é isso? Ele era submetido a um exame, ele era escolhido no dia 10 e sacrificado no dia 14. Esses 4 dias serviam para o animal ser examinado, para ver se era cego, para ver se tinha algum defeito, para ver se tinha alguma enfermidade, porque se era um sacrifício oferecido para Deus, e Deus ia sentir, como diz o espanhol, oler o cheiro que subia na fumaça até a presença de Deus. Então é isso, tinha que ser um animal perfeito, um animal consagrado, um animal separado, reservado especificamente para aquela finalidade. Nós não vamos pregar aqui como doutrina tradição judaica, mas dizem que a virgem da casa era quem examinava durante 4 dias, como ela era um sinônimo de pureza, não é? Ela examinava para ver se isso da tradição for real. É uma coisa muito bonita. Não estou dizendo que é doutrina isso, amém, meus irmãos? Mas o animal era examinado. Deus disse a Moisés que o animal não podia ter defeito. Veja capítulo 12 de Êxodo, versículo 5 e versículo 6. Diz: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quer dizer, o animal era um símbolo, um tipo de Cristo, Cristo o antítipo, não é verdade? Ele é o original. João disse: eis o cordeiro, quando ele se aproximava de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão disse a Isaac: Deus proverá, meu filho, para si um cordeiro para o holocausto, não é? Jesus é a provisão de Deus. Jesus é a provisão de Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação. E aquele animal era escolhido para salvar Israel da destruição, porque aonde o sangue daquele cordeiro foi aspergido, o anjo via aquele sinal e o anjo da morte passava por cima e não visitava com morte aquela casa. Não é isso? É um simbolismo de redenção, de liberdade da morte, do castigo, da praga que pairou, que caiu sobre o Egito. De forma que aquele animal era totalmente, ele era comido, não era? E as suas entranhas eram totalmente queimadas, não é? Era um holocausto. No holocausto, que esse caso aqui, o povo comeu o cordeiro, mas no holocausto o animal era queimado totalmente, radicalmente. Levítico capítulo 1, onde está inserido os 5 tipos de sacrifício, você vai ver isso. Era totalmente queimado, virava cinza, um símbolo da consagração total de Cristo a Deus. Amém, meus irmãos? O interior, não só o exterior, mas o interior, totalmente consagrado a Deus. E nós vemos nisso que o crente, como sacrifício, gera também uma fragrância agradável a Deus, um bom cheiro, não é? Aquele rito do Antigo Testamento, onde eram oferecidos animais, já não se faz necessário, segundo a expressão do próprio apóstolo São Paulo em uma das suas epístolas. Mas ela representa no mundo espiritual, no reino de Deus, a nossa vida de consagração a Deus. Deus agora já não precisa mais de sacrifício, de bodes, de ovelhas,
de bois, de vacas, não. Por quê? Porque de bois ele não precisa. Por quê? Porque Jesus já realizou, Jesus foi o antítipo, aquilo era um tipo, era um símbolo, era uma figura, era uma sombra. Jesus é o modelo real que eles representavam. Cada sacrifício que era oferecido, não é isso? A sua sombra apontava para a cruz do Calvário. E quando Jesus realizou, concretizou o projeto divino, já não se faz mais necessário, porque ele diz: está consumado. Amém, irmãos? Está consumado. Já não precisa de sacerdote, não é? A vida incansável do sacerdote sem parar, não, Senhor, porque um sumo sacerdote assumiu este serviço e está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, não é verdade? Mas aquele sacrifício representa a nossa proposta de santidade. É uma figura para a nossa vida de santidade diante de Deus. Assim como o animal, ele, quando estava no sacrifício, saía dele um cheiro agradável, que Deus sentia aquele cheiro e perdoava o pecado de Israel. Deus quer sentir também de nós, de uma vida santificada, um cheiro agradável. Paulo diz que nós somos o bom cheiro de Cristo para Deus. Amém, irmãos? Veja o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele diz, ele rogar que significa pedir insistentemente. Imagine com que insistência Paulo pedia isso, talvez até chorando. Ele dizia: irmãos, eu vos peço pelo amor de Deus, eu vos peço pela misericórdia que Deus tem tido conosco. É isso que ele quer dizer, porque ele diz assim: rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão. A versão atualizada diz misericórdia. E compaixão é isso, misericórdia. Paulo está dizendo já que o Senhor Deus, ele tinha discorrido sobre a história da eternidade, a evidência da criação das coisas, como Deus queria que o mundo fosse crente e lhe agradasse, mas o mundo rejeitou, trocando ele pelos ídolos. Depois ele constitui Israel. Israel também saiu do plano. Ele disse: agora eu escolhi a igreja, eu enxertei a igreja. A igreja é o galho enxertado. Amém, meus irmãos? Eu dizia que geralmente se enxerta um galho bom em uma árvore inferior para que aquela árvore produza bom fruto. Mas foi diferente conosco. O galho era ruim, o ramo era ruim, era silvestre, e fomos enxertados na videira, não é isso? Cristo, na videira espiritual, para gerar bons frutos. A nossa dependência dele para gerar bons frutos. E aqui o apóstolo diz que já que Deus teve essa misericórdia de nós, nos escolhendo nessa falha, não é isso que eu considero, eu gosto de dizer, momentânea de Israel, porque um remanescente será salvo para que se cumpra as promessas que Deus fez a Abraão e jurou por ele mesmo. Amém? Então, nós que fomos alcançados pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, já que Deus fez isso conosco, Paulo diz: apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresentar aqui no original significa oferecer. Paulo está dizendo: ofereça-se como sacrifício. Ele diz sacrifício racional, que na versão atualizada é espiritual, e significa isso. Quando nós lemos, Pedro diz assim, leite racional, e outra versão diz leite espiritual. Aqui quer dizer um culto espiritual, que é consagrar a nossa vida a Deus.
Amém, meus irmãos? É oferecer a nossa vida em sacrifício a Deus, até que sejamos consumidos como holocausto e Deus sinta a fragrância da nossa vida de pureza e de santidade, até que seja agradável a Ele. Quem diz amém, irmãos? Diz aqui, a compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, já não precisa de animais mortos, santo, como o cordeiro era lá no Antigo Testamento, e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E diz, ele mostra a forma como nós podemos desenvolver, não é isso? Esse padrão de santidade, esse nível de santidade. No versículo seguinte ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, novamente perfeita vontade de Deus, para que sejamos agradáveis a Ele, para que alcancemos o grau de maturidade que Deus espera. Ele diz que não se conforme, não é isso? Não se conforme, os susquematos no grego, que quer dizer não se modele. Não se modele com este mundo. Aion no grego. Não tome a forma do espírito que opera no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Tem gente que hoje diz assim: as coisas mudaram. Mudaram, mas a Bíblia não mudou. A palavra não mudou. Ela permanece. Ela permanece. Então, não vivamos, nos transformemos, e o exercício dessa transformação se dá no nosso interior, na nossa mente. É o que diz o apóstolo: para Deus há um cheiro refrescante e agradável nas nossas vidas. Romanos capítulo 14, veja aí. Capítulo 14 de Romanos, versículo 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O bom cheiro alcança os homens e a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós somos luz do mundo. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, não é? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, o versículo 20 e o versículo 21, nós lemos assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes o quê? A sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Não é isso? Então, ser-lhe agradável. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, manifestamos este perfume, esta fragrância, não de nós mesmos, não é? Observe que o capítulo 4, voltando a Cantares de Salomão, é o que eu disse a vocês: não desmarque, não tire a mão. Diz o versículo 16, leia após mim: levanta-te, vento norte, e ventu, vento sul, assopra o meu jardim, para que se derrame o quê? Os seus aromas. Vocês entenderam? O que é que a palavra de Deus está dizendo aí? Que o jardim tem aroma, mas só é possível ser levado se for levado pelo
Vento norte e vento sul. Aqui tem lições importantíssimas. Por que vento norte? Por que vento sul? Não vamos nos limitar a isso, porque não é o objetivo da análise do texto, mas o vento é quem leva a fragrância da igreja ao mundo e manifesta no seu interior a fragrância espiritual aos crentes. Amém, irmãos? E o vento? O que quer representar o vento? O que simboliza o vento? Atos 2:2, veja o que é o símbolo do vento. Atos, capítulo 2 e versículo 2. Nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, e de repente veio do céu o quê? Um som, como que? Como de um vento veemente e impetuoso, que fez o quê? Em que estavam assentados, não é? O vento é um símbolo do Espírito Santo, que leva a fragrância, que glorifica a Cristo através da igreja, através do testemunho, através do perfume da igreja. Amém, meus irmãos? Você veja que há uma divisão. Se você examinar o livro de Atos dos Apóstolos, Pentecostes, a igreja da 120 fechada, não é? Ainda comer, mas quando aquele vento, o pé e se espalha, e se cumpre o que Jesus disse em Atos 1:8. Veja o que diz em Atos 1:8. Ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito, ou seja, o poder, o dunamis, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? A partir do momento que o vento penetrou ali onde a igreja estava, em oração, oh, meus irmãos, o vento se espalhou por Jerusalém, por Judeia, por Samaria e chegou até aqui no Recife. Quem diz amém? Chegou até aqui. O Espírito Santo trouxe, amém, meus irmãos? Trouxe, não é isso? Esse orvalho, esse perfume até nós do Evangelho, e nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos agora como a noiva pediu: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os meus aromas, para que seja sentido por Cristo, para que seja sentido pelo mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, caro ouvinte, pela sua audiência. E esperamos você na próxima mensagem que alimenta a alma e produz vida. Com o presidente da Assembleia de Deus, pastor Ailton José Alves.